Se não receberem a água, vão tomar à força. Para que serve o exército? Perto dos Estados Unidos, perto de uma cidade mexicana, há algo a ser tomado. À primeira vista, parece só um grande terreno baldio, mas é especial e essencial para a sobrevivência de todo um estado. E é exatamente daqui que os Estados Unidos querem levar algo do México e depois enviar diretamente para o Arizona, atravessando a fronteira estadual. Trata-se de bilhões de toneladas de água salgada e para isso ela é necessária. Olha, se você está no Arizona, só precisa seguir para o sul, atravessando as planícies arenosas, por ravinas secas. Você vê tudo isso e pensa, claro, o deserto, aqui faltaria água e nem se sabe para quê. Você ergue os olhos da estrada e vê campos cobertos de vegetação colorida. Por um instante permanece assim. O que há ao redor? Tudo está queimado, a poeira, pedras, calor. E aqui parece outro estado. O contraste é selvagem. Além disso, o Arizona cultiva muitas coisas, mas o foco principal está em outra coisa. As principais fontes de renda do estado vêm do algodão e do feno. Mas há um problema. Essas culturas exigem muita água. E aí surge a pergunta: de onde tirá-la? Aqui nos arredores não há água nenhuma. Você vê, está tudo vazio. Olha só, o Arizona fica aqui. Vamos pegar uma régua e ver. São 300 quilômetros. Agora vamos aproximar e veja, aqui temos o Rio Colorado. Toda a água é bombeada pelo canal do Projeto Central do Arizona, não apenas por ele. Até hoje, muitos achavam que isso resolveria o problema da água, mas agora já não é suficiente. O Arizona quase não tem água própria. É água local que pode ser obtida simplesmente em casa da reserva subterrânea do Rio Colorado. E por isso, a ideia de tirar a água do México chamou tanta atenção, porque a situação já não parece boa. Sim, às vezes a seca é um verdadeiro alarme em todo o estado. Olha como está tudo organizado. O Arizona depende de duas principais fontes de água, subterrânea e Rio Colorado, mas ambas estão em situação ruim. De um lado a seca, de outro a sobrecarga do sistema. O número de consumidores aumenta, as cidades crescem, fazendas permanecem, o calor e a evaporação também aumentam. São muitos motivos. E então chega junho de 2023. Autoridades do Arizona afirmam publicamente que a região de Phoenix não tem água subterrânea suficiente para garantir novas moradias. Ou seja, não é algum dia, pode ser agora mesmo. Casas aprovadas, áreas demarcadas e incorporadores prontos, mas falta água para tudo isso. O problema é que até reservas antes confiáveis deixam de ser. E se falta água até para casas já aprovadas? O que vai acontecer quando o estado continuar crescendo? E ele vai continuar crescendo? Desde o início da mega seca em 2000, a população do estado aumentou quase 50%. 50, na verdade, é como se fosse outro Arizona em termos de número de habitantes, e por enquanto não parece que o crescimento vá parar. O paradoxo é que, apesar do deserto teoricamente afastar as pessoas, elas continuam se mudando para lá. Lá as cidades crescem e novas áreas surgem onde antes só havia areia. E isso não ocorre só no Arizona. Estados que dependem do Rio Colorado registram há anos algumas das maiores taxas de crescimento do país. Em 2018, Phoenix, capital do Arizona, bateu recorde de crescimento populacional, mas enfrenta problemas com a água. O Arizona enfrenta uma seca tão severa que cientistas a consideram a pior do sudoeste do Uinta e Iowa em 200 anos. E sabe o que é estranho? Isso não impede ninguém. As pessoas continuam chegando, mas o que acontece depois? O problema é claro, mas falta solução. O estado agora tem projetos de abastecimento de água muito ambiciosos. 7 propostas prevêem novas fontes de água, incluindo uma que sugere obter água do México. Porém, a água é salgada e precisa ser dessalinizada antes do uso. A IDE Technologies, de Israel, será responsável pela dessalinização. Não são desconhecidos, e sim uma empresa que constrói e mantém usinas de dessalinização no mundo todo. Já existem cerca de 450 usinas desse tipo, ou seja,
Eles sabem como fazer tudo funcionar. Segundo o plano, o Arizona comprará da usina até 1,23 km³ de água por ano. Parece meio seco, então vamos traduzir isso para uma linguagem mais comum. Isso seria suficiente para cerca de 3 milhões de residências, enquanto o Arizona tem apenas cerca de 2,6 milhões. Resumindo, eles começam com cerca de 370 milhões de metros cúbicos por ano, mas como essa água é transportada fisicamente através da fronteira e do deserto, a não ser que parte do México seja anexada, o início do trajeto fica no lado mexicano, onde serão instaladas 4 bombas. De acordo com o plano, a função delas é elevar a água nessa seção e manter o fluxo. Segundo o plano, elas serão alimentadas principalmente por energia solar e baterias. Não basta conectar na rede elétrica e esquecer. As bombas dependem do sol que o deserto oferece diariamente. Depois, é preciso armazenar a água, pois qualquer falha seria uma catástrofe. No Arizona, região de Phoenix, querem construir um reservatório para cerca de 4 dias. Agora, o principal. Eles não vão transportar essa água por outra rota, querem integrá-la ao que já existe. Desde o início, o projeto previa ligação com o projeto central do Arizona, o mesmo canal que hoje leva água do Colorado pelo estado. Ou seja, a nova água deve ser incorporada ao sistema antigo e seguir pelos mesmos canais em geral. Aqui não se trata apenas de algumas bombas, mas sim de toda uma tentativa de adicionar outra fonte de vida ao Arizona, e sem usar armas. Aliás, mas há um detalhe importante. A IDE já tem usinas de dessalinização nos Epos-Sontomioa, como a de Carlsbad, Califórnia, que opera e produz água. E muitas vezes é citada como prova de que a dessalinização não é uma fantasia. E, em geral, as usinas de dessalinização não são algo exótico. Nos Equiraçu e Oatel já são comuns em estados como Califórnia, Texas e Flórida. Sabe o que eles têm em comum? Todos têm longa costa, acesso ao oceano ou à baía, permitindo construir uma usina assim. A água do mar, infraestrutura e logística estão próximas. Agora vemos um problema no Arizona. O estado não tem acesso ao mar. O Arizona fica no meio do continente, com desertos, cidades e fazendas, mas sem litoral. A Baía da Califórnia é a massa de água mais próxima ao sul, porém o México, especialmente este estado mexicano, separa o Arizona da Baía. Sonora não pertence aos Estados Unidos. E é aí que começa o mais estranho, até absurdo. A cidade onde querem construir essa usina sofre com a escassez de água. Se você olha para Puerto Penhasco do Mar, parece um cartão postal, tudo como em um anúncio de resort para o qual você precisa ir urgentemente. Afastando-se da costa, vê-se a realidade. Cerca de 1/3 da população vive na pobreza e sem água potável suficiente. No verão, a situação piora. Chegam milhares de turistas, o consumo de água aumenta e os canos não suportam. Em algum momento, a água pode simplesmente parar de fluir normalmente. E os moradores têm que viver de acordo com esse princípio. O que você acumulou é seu, confiando nas reservas dos depósitos. É nessa cidade que será construída uma usina de produção de água potável. Para enviá-la para outro lugar, para o Arizona, através do deserto, para outro país, é uma verdadeira paradoxo. Um lugar onde as pessoas sofrem com a escassez de água, planeja exportar água. Parece injusto? IDE, claro, entende que não se pode deixar os locais sem nada. A empresa israelense declarou que, como parte da proposta, fornecerá água potável para Puerto Penhasco. No entanto, não deram detalhes. Não informaram quantidade, preço, nem se trata só de um complexo turístico. Pelo plano, outras cidades da região, como Hermosillo, Sonoita e Nogales, também receberão água. Resumindo, não planeja que a usina da costa abasteça tanto o Arizona quanto o norte do México? E quanto a uma pergunta menos óbvia, isso não agravaria a situação no México? Dessalinizar água não é mágico. Não basta transformar o mar em água potável. Obrigado a todos, mas sim de uma enorme máquina de moer engenharia que funciona com grandes volumes. Basicamente, retira-se grande quantidade de água do mar que passa sob alta pressão por membranas para filtrar o sal. O resultado são 2 produtos, veja só, de 380 litros de água do mar,
obtém-se cerca de 190 litros de água potável e 190 de salmoura, ou seja, um líquido salgado concentrado com cerca do dobro de sal da água do mar comum. É preciso descartar essa salmoura. IDE devolveria isso ao mar, o que parece normal em mar aberto, já que a salmoura residual pode se dissipar rápido. Mas aqui não se trata de mar aberto. A Baía da Califórnia tem uma forma alongada e, devido a essa geografia, o sal pode se concentrar na parte superior da baía. Aqui vive o mamífero marinho mais ameaçado do mundo, a vaquita marinha, exclusiva do norte da Baía da Califórnia. Restam poucos exemplares selvagens, segundo estimativas. Não é quase extinção, já está praticamente extinto. E aqui surge uma planta que pode mudar a salinidade e afetar todos os seres vivos, incluindo o plâncton. O plâncton é a base da cadeia alimentar. Sem ele, tudo desmorona. Outro golpe é a pesca. A construção e o funcionamento da usina podem colocar em risco uma das zonas pesqueiras mais produtivas do México. Pescadores locais já temem consequências ecológicas catastróficas, porque a água, no bom sentido da palavra, vai para os Estados Unidos e as consequências ecológicas vão ficar aqui no México. E isso volta a parecer, para dizer o mínimo, injusto. IDE, claro, diz que está tudo sob controle, relaxem. O diretor Ereshotter Aishai afirma que o despejo de salmoura não prejudicará a vida marinha e sugere que pode até ser benéfico. Ele afirma que, em usinas de dessalinização próximas, a vida prospera. Parece ótimo, mas quando só restam 10 exemplares de um animal raro na Baía, parece ótimo. Aqui, só uma segurança total é suficiente para tranquilizar. Mesmo supondo que a usina foi construída, a água potabilizada e tudo correu bem com o mar. Isso não é nem metade da história, porque não basta produzir água, também é preciso transportá-la. Para levar essa água à Argentina, será preciso um novo canal de grande porte, uma complexa tarefa de engenharia, quase um projeto à parte. No projeto, a água percorrerá cerca de 320 quilômetros e subirá mais de 600 metros até Phoenix. A água será bombeada continuamente para cima, contra o relevo, na maior parte do percurso, e ainda precisa cruzar a fronteira internacional. Mas, em geral, a ideia de construirmos um canal através do deserto é uma loucura. Na verdade, é uma velha e boa tradição, quero dizer. Isso já foi feito antes e mais de uma vez. Canais artificiais de água existem há muito no Arizona, pois sem eles o estado seria totalmente diferente. No último século, 9 grandes canais foram construídos em um vale. O canal do Arizona, o mais longo, tem mais de 60 quilômetros. A água é distribuída por este canal para outros de leste a oeste, além de centenas de pequenos cursos conectados aos canais principais. Funcionam como capilares, desviando água para áreas específicas, como irrigação ou uso doméstico, e tudo isso é gigantesco. Os canais de drenagem e laterais têm cerca de 700 quilômetros, com mais de 85% já instalados em tubulações. Não é água exposta, mas oculta. Afinal, ainda há um deserto ao redor e o sistema segue crescendo. Novas tubulações ou trechos são instalados ou revestidos anualmente devido ao aumento das áreas. Só por Phoenix passam cerca de 290 quilômetros de canais. Isso é mais do que o dobro do comprimento total dos canais de Veneza e Amsterdã juntos. Lá, os canais simbolizam romantismo, barquinhos e belas pontes. Os canais fornecem irrigação e água potável para toda a megalópole, permitindo que milhões vivam em um deserto escaldante. Sendo sincero, os canais são uma das principais razões da existência de Phoenix e surgiram aqui antes dos Estados Unidos e México. Quando Jack Swilling, fundador de Phoenix, contemplou o Vale do Rio Salt em 1867, ele viu não só o deserto, mas também vestígios de antigos canais de irrigação e restos de um grande sistema construído antes dos europeus. Começou a limpar os canais obstruídos, revivendo o que já funcionou. A rede foi criada pelos antepassados das comunidades atuais de Salt River, Pima, Maricopa e Gila River. Eram agricultores e viveram aqui cerca de 400 anos atrás.
Seus canais se estendiam por centenas de quilômetros e podiam abastecer de água dezenas de milhares de pessoas. Os canais modernos do Arizona seguem rotas parecidas, mas ao propor um novo canal, a parte americana enfrenta problemas. Grandes problemas, porque o novo aqueduto é um corredor do tamanho de uma rodovia que terá que atravessar área natural protegida como Monumento Nacional do Jequitinhonha e sítio Unesco, criada para preservar o ecossistema frágil do deserto. Aqui, entre Puerto Penhasco e Phoenix, fica um dos lugares mais vulneráveis do Arizona. Cerca de 300 quilômetros quadrados de deserto, no sul do estado, abrigam espécies raras, e o oleoduto deve atravessar essa área. Esse local já foi prejudicado. A construção do muro na fronteira Simiá-Sa-Iote-México causou sérios danos ao ecossistema. Propõe instalar um tubo ali também, e isso não é o único problema. Para o povo torrono, o Odham, essa terra tem valor ecológico e espiritual. Viveram aqui por milênios até serem deslocados para uma reserva, conforme suas crenças. Cada cacto saguaro é enorme e representa o espírito humano, mas instalar o encanamento exigirá destruir muitos deles. Ou seja, a água, claro, é necessária, mas não dá para fazer isso de uma forma mais cuidadosa. Ecologia, encanamentos e população indígena estão claros. Infelizmente, tudo isso pode ser ignorado, mas há outro inconveniente que geralmente é o mais grave: o preço. Essa água vai ser muito cara. Pelos cálculos, o projeto vai oferecer água doce quase 10 vezes mais cara que a do Rio Colorado no Arizona, sem contar os custos contínuos de energia e manutenção dessa maquinaria, que consumirão dinheiro sempre. A senadora Lisa Otondo afirmou que o custo pode chegar a $3.000 por acre-pé de água, ou cerca de $2,43 por metro cúbico. Vale a pena investir tanto? Difícil dizer, já que não está claro como o projeto se encaixará no futuro do estado. Diferente de outros estados, o Arizona não possui um plano estadual unificado para o abastecimento de água. Ou seja, as pessoas discutem um megaprojeto bilionário, mas parece não haver um plano geral sobre o rumo disso. A usina, em teoria, está financiada pela IDE com fundos privados, mas em troca, o Arizona precisará comprar essa água por 100 anos. Esses são os planos futuros das pessoas. Quero viver assim. Na versão final do acordo, pode surgir outro ponto desagradável. O Arizona pagará mesmo sem usar a água da usina, pois o contrato exige isso. Isso já ocorreu com as usinas de dessalinização da Califórnia, e outro ponto fácil de esquecer ao falar em dessalinização é a energia. A dessalinização exige enormes quantidades de energia, bombas gigantes, pressão, membranas, trabalho constante, e tudo isso precisa funcionar 24 horas por dia. IDE sugere criar, próximo a Phoenix, uma das maiores usinas solares do Zillion como parte separada do projeto, e então instalar uma linha de transmissão para levar essa energia até o México, até a usina. Mas aqui surge novamente o problema do terreno. A linha de transmissão elétrica exigirá a faixa de desapropriação de 45 metros, o duto de água, 53 metros. A linha de transmissão elétrica também passará pelo mesmo território frágil já mencionado, atravessando o deserto. Espécies protegidas, reserva natural e cactos saguaro. A outra alternativa, ou só resta instalar encanamento pelo deserto e assinar fornecimento de água por 100 anos. Na verdade, existem duas opções. A primeira é trazer água de outro lugar, por exemplo, através de tubulações de outros estados. Alguns dizem que é preciso construir uma usina em Puerto Penhasco. O tempo passa e o nível do Rio Colorado diminui. Com menos água no canal, ele pode secar em breve. Outros respondem: espera, por quê? México? O Arizona poderia receber água por tubulações da Califórnia ou do rio Missouri a centenas de quilômetros. Sim, parece absurdo, mas ao menos essas opções não envolvem fronteiras estaduais nem direito internacional. E há ambientalistas que propõem uma segunda opção desagradável para as pessoas: não importar água, mas finalmente começar a viver dentro de suas possibilidades. Preservar o que há, diminuir gramados, piscinas e possivelmente casas, já que com pouca água,
moradia acessível no deserto parece estranho. O que pode ser feito agora sem esperar grandes megaprojetos? Por exemplo, focar na agricultura, porque a agricultura irrigada utiliza mais de 70% dos recursos hídricos do Arizona. 70%, e a maior parte das terras irrigadas ainda são regadas por inundação. A água é bombeada e jogada nos campos para se espalhar. Já pensou nos recursos desperdiçados, até com irrigação por gotejamento? Neste método, a água vai direto às raízes das plantas por tubos plásticos. Se esse método fosse usado no Arizona, a economia seria incrível, mas as cidades estão na pior situação. No Arizona, moradores gastam até 70% da água doméstica, não no banho ou cozinha, mas regando gramados e plantas. Grande parte da água é usada para transformar o deserto em um subúrbio de cartão postal. Existe uma alternativa, mas é mais difícil do que construir uma usina, embora pareça mais difícil do que dessalinizar a água. E qual foi o resultado em 2022? Os representantes do condado de Pinal defenderam o plano de dessalinização, já que seus agricultores foram os mais afetados. Suas fazendas geram mais de $1 bilhão por ano e dependem das águas subterrâneas, que estão se esgotando rapidamente. Na época, o IDE afirmou que a usina poderia operar no fim de 2027, mas os planos não avançaram. O projeto foi adiado sem prazo e, antes de tudo, a empresa ainda precisa ser escolhida, o que traz complicações políticas. Era só o que faltava. No México, muitos legisladores ainda são cautelosos com a ideia. Não se sabe se autoridades estaduais e federais apoiarão o acordo e construirão a infraestrutura necessária. Autoridades dizem querer analisar outras propostas e que algo será feito, mas por isso ninguém tem pressa. A aprovação de um projeto vai afastar imediatamente os concorrentes. Isso significa que a decisão será adiada até o último momento? Busquei as informações mais recentes. A última atualização dessa história é de novembro de 2025. O Arizona decidiu usar dinheiro público para que particulares criem planos de até 3 projetos de dessalinização em diferentes locais, da Califórnia ao México. Mas ninguém promete água imediata. O início mais cedo é 2028, mas o mais realista é entre o começo e meados dos anos 2030. Resumindo, não há nada para extrair sem consequências. O mais curioso é que esses planos não surpreendem, pois o Arizona já fez coisas que antes pareciam loucura. Aqui represaram o Rio Colorado, construíram a represa Hoover e criaram um rio artificial. Corredor de água do lago Hassabu até Tucson, com quase 480 quilômetros pela encosta, é o principal projeto do Arizona. Naquela época parecia um passo ousado e quase impossível, mas hoje faz parte da vida, como estradas ou rede elétrica. Essa é a atitude do Arizona. Há mais de um século fazemos o impossível. Vamos repetir. Deixe seu like. Até logo.